Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro, acompanhe comigo a resolução dessa questão. Caiu no vestibular da URGS e diz o seguinte, olha só. Ela diz o seguinte, de maneira geral, pode-se afirmar que os corpos sólidos dilatam-se ao serem aquecidos para fins práticos e, dependendo da forma do corpo, muitas vezes o estudo da dilatação pode restringir-se à avaliação da dilatação linear do corpo. Assim, a barra de um determinado metal com comprimento L0, a temperatura ambiente sofre uma variação ΔL no seu comprimento, quando submetida a uma variação de temperatura ΔT. Aí tem esse gráfico aqui, né? Que é o mesmo gráfico que eu coloquei ali. Beleza. Quando um disco de mesmo material e de área A0 e temperatura ambiente é submetido a uma variação de temperatura ΔT, a sua área sofre uma variação ΔA. Assinale o gráfico que melhor representa o comportamento da razão ΔA0 desse disco em função da temperatura. E aí a gente tem essas relações aqui. Beleza. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Gente, olha só. Se a gente for analisar a dilatação linear, é assim, ó. ΔL, L0, alfa, ΔT. Beleza? Só que o cara que está isolado aqui, a gente, lá na matemática, diz que é como se fosse o Y, né? E o cara que está isolado aqui é como se fosse o X. Beleza, só como curiosidade que a gente poderia usar matemática para resolver isso. Mas a grande questão é o seguinte, ó. Que quando eu vou escrever isso aqui, lá na matemática, lembra que é sempre Y igual a X mais B? Né? Porque eu vi que deu uma reta daí isso. A nossa função ficaria assim, ó. ΔL, L0, alfa, ΔT. Onde eu consigo ver que o alfa é como se fosse a declividade da reta, que é como se fosse o A aqui, ó. Concorda? Nesse termo, o B é zero, misturando com funções. Então ficamos assim. O que eu quero mostrar para vocês? Quando eu vou encarar a dilatação superficial, é assim, ó. Olha só, ΔA, igual a zero, beta, ΔT. A mesma jogada, vai ser ΔA dividido por A igual a beta. Só que beta tem uma coisa bem interessante. O que eu posso dizer para vocês? Tu concorda que mais uma vez deu uma relação linear? Ou seja, isso aqui também tem que ser uma reta. Porque deu uma relação linear. Só olhando a estrutura da fórmula, né? Que tem que deu uma relação linear. E a gente risca várias alternativas. Só que aí tem uma coisa, um detalhe interessante. Vocês lembram da relação que eu tenho entre o alfa e o beta? Lembram disso? Pois é. Tu lembra que se eu pegar o alfa e eu multiplicar por 2, eu tenho beta? Lembra disso? Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Beleza. Então, gente, se eu pegar o alfa e multiplicar por 2, eu tenho o beta. Então é isso que eu vou usar a nosso favor agora. Porque olha só, ao invés de eu escrever beta, eu vou escrever 2 vezes alfa. E aí, gente, eu vou ter uma conclusão muito legal. Qual é a conclusão que eu vou ter? Eu vou ter uma conclusão que, sim, tem que ser uma reta, só que esse cara tem que variar 2 vezes mais. Ou seja, quando a variação de temperatura é 40, que é o exemplo que eu peguei aqui, que é fácil de ver, a razão ΔA por A0 tem que ser o dobro, né? Então não vai ser 10 na 4, vai ser 2 vezes 10 na 4. Que eu vou colocar 2 vezes 10 na menos 4. E aí com isso aí, nós matamos a questão. Né? Quando for 40, tem que ser 2 vezes 10 na 4. E já ficamos com a alternativa A de amor, né? Bah, questãozinha bem trabalhosa mesmo da URGS. Deixa eu sair da frente, vocês darem uma olhada, tá, gente? Então tá, era isso. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.